Gente, eu tô vendo as pessoas falando sobre a música Evangelhos de Fariseus. E eu não sei como as pessoas não se sentem ofendidas com isso, porque é diretamente não só pros políticos, para os evangelísticas ou para os pastores, doutores da lei. É também pra gente. Quando a gente faz um Natal e tem bastante comida, estocamos o maná. Não é só isso. Não é só sobre financeiro, não é só sobre quem tem. É quem não divide, não se importa com o outro. Quem dá mais amor aos animais do que às pessoas. É sobre não entendermos o quanto somos pecadores, quanto somos errões. Tudo, a culpa dos nossos erros sobrecaiu sobre as crianças, sobrecaiu sobre pessoas mais inocentes, que crianças são inocentes ainda, não tem erros. Ela nasceu do erro, mas não são o erro. Então a gente não vê o reflexo da dor que a gente causa nos outros quando a gente faz eventos na igreja e a gente não nos abre para dar oportunidade para os outros. Quando a gente exclui pessoas, somos da igreja, excluímos pessoas no nosso convívio, em vez de ensinar como se deve agir, estando próximo da gente. Então eu tô afastada, mas eu sinto que era isso, essa era a resposta. Era que não, por mais que eu estivesse ali na igreja, eu não estava ali, não era suficiente. Por isso que eu fui tentar fazer coisas além da igreja, dentro da igreja, mas um pouco mais além da igreja, porque não é suficiente, não é ali que você conhece a Deus, tá? Depois que você conhece alguém, o que você faz por ela, o que você faz com esse conhecimento sobre aquela pessoa. Então a gente não abraça, a gente não tá aberto pro outro 24 horas por dia. E é isso que fala essa música. A gente não tá aberto para ouvir o quanto as pessoas estão sofrendo com as nossas atitudes. Entendeu? Não é sobre o dízimo. É sobre você não compartilhar um prato de comida. É sobre uma água. É sobre você não ajudar. É sobre você pensar que só você precisa. Entendeu? Não pensar nos outros. E digo mais, é sobre a gente obter coisas e não dá nem os 10%. A gente prefere dar 10% para a igreja, mas não dá 10% do nosso amor, 10% do nosso dinheiro, aquilo que a gente pode ajudar, porque infelizmente o dinheiro é um bem necessário. Até para você, às vezes, ajudar, querer fazer um pouco mais pela outra pessoa. Mas se você não tem, você tem como, sempre tem como você ajudar sem precisar do dinheiro. Então, a gente às vezes alcança certas coisas para uso pessoal e a gente esquece dos outros. Infelizmente, é sempre assim. A gente esquece dos outros. Por isso que dizem que é mais fácil um pobre tá lá no reino dos céus do que um rico entrar. Mas a gente pobre também esquece das outras pessoas quando a gente não compartilha, quando a gente não corta um bife para dar para mais uma pessoa. A gente também tem as mesmas atitudes. E será que se a gente tivesse, a gente dividiria? Eu me pergunto isso sempre. Será que se eu tivesse condição, será que eu saberia dividir? Então, eu acho que estamos todos no mesmo barco como pecadores. E mesmo assim, a gente recrimina. A gente recrimina o governo, recrimina pessoas que têm mais do que a gente, porque a gente acha que envolve dinheiro, ajudar envolve dinheiro.
Às vezes sim, mas às vezes não. Então, o que você tem, compartilhe. O ventilador não tá só pra mim. O ventilador tá girando. Tá pra todos que tiver à minha volta. E se eu puder, se eu tiver condição, doar. Tem 2 ventiladores em casa, dou outro. Ah, mas eu não tenho ar-condicionado. Ajudar. Tem gente sempre que tá pior do que você. Sempre vai ter gente pior. E mesmo assim a gente continua não pensando. A gente simplesmente prefere não pensar. Porque é mais cômodo. É mais cômodo. E a gente fala que se a gente ficar milionário, se a gente ganhar na Mega Sena, a gente vai ajudar. Não, nem sempre é assim. Quando a gente vê o dinheiro, quando a gente vê as oportunidades, quando você vê um ventilador sobrando, você não vai lá e dá para o vizinho. Não dá, desculpa, mas não dá. Não é assim que funciona na realidade da vida. O ser humano é cruel. O ser humano é individualista. Ele é egocêntrico. E sempre vai ser. Mas me feriu. Agora eu tenho que saber quem se feriu. Quem outras pessoas se doeram. Tô uma semana ouvindo essa música e me sinto super mal de ter perdido. Não vou falar completamente, porque conhecimento também é uma forma de você ganhar. Mas de ter perdido 4, 5 anos sentado na igreja. E aí? Quais foram os bens? Será que eu fiz bem para as pessoas que estavam em volta de mim? Será que eu consegui transmitir o que eu estava conhecendo? Será que a minha prova, será que eu passei? Então, que a realidade, a obra é outra. A obra é compartilhar. A obra é entender as necessidades do outro, que ele precisa, tanto quanto você.